Então vamos lá, primeira experiência aqui, né, com a live, né? Então, né, me perdoem, né, qualquer coisa. Então vamos lá. Eu escolhi fazer uma primeira live aqui no Instagram, né? No dia de hoje, porque hoje é o dia que a gente considera, então, o Dia Mundial da Obesidade. E a obesidade, ela é uma doença extremamente importante para a gente, né? Na prática clínica do endocrinologista, na prática clínica dos outros médicos, na parte psicológica, psiquiátrica, envolve assim N especialidades. E hoje, como o especialista no tratamento da obesidade é o endocrinologista, eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a obesidade. Então, quando a gente fala em obesidade, né, a gente está falando de uma doença desafiadora, né? É uma doença que desafia tanto o médico quanto o paciente, né? Então, o paciente ele tem que estar muito disposto a querer, né, tratar, e o médico também tem que estar muito engajado com o tratamento, para que no final a gente consiga ter um desfecho, né? O desfecho que a gente quer, que é tirar esse paciente da obesidade, se, né, a gente conseguir, ou que a gente leve ele a perder a maior porcentagem de peso, para que ele reduza as comorbidades associadas com a questão da obesidade. Como que a gente define a obesidade, né? Então, vou deixar aqui vocês também bem livres, né? Se vocês quiserem fazer perguntas aí, vocês podem mandar que eu vou respondendo, né? Então, é um bate-papo bem livre aqui entre a gente hoje para tentar conversar com vocês um pouquinho sobre por onde a gente começa, né? Quando a gente tem um diagnóstico de obesidade, o que a gente deve fazer? Então, quando a gente fala de obesidade, a gente tem um diagnóstico clínico. O diagnóstico de obesidade ele é feito durante a consulta, né? No consultório médico, durante a consulta, a gente avalia o IMC do paciente. Aqui eu tô falando especificamente em avaliação de obesidade por IMC. A gente tem outras ferramentas, né? Que a gente avalia a composição corporal, que a gente pode estar usando, então, a bioimpedância, a densitometria, as pregas, né? A gente pode estar usando para fazer a avaliação da composição corporal, mas hoje eu vou falar especificamente sobre IMC. Como que a gente sabe se um paciente tem ou não obesidade? A gente faz o cálculo, então a gente precisa de dois dados, que é o peso e a altura do paciente. Então a gente pega o peso desse paciente e divide pela altura ao quadrado. Quando esse IMC ele é acima de 25, né? Então entre 24,9, entre 25 e 29,9, o nosso paciente tem diagnóstico de sobrepeso, e quando ele é acima de 30, a gente faz um diagnóstico de obesidade, tá? Então esse diagnóstico é feito durante a própria consulta médica. A gente não precisa nenhum exame, nada, para poder dizer que esse nosso paciente está com excesso de peso e para a gente definir ou não iniciar o tratamento, né? O problema, né, do excesso de peso é que ele muitas vezes ele é visto de uma forma, como se fosse uma forma estética, né, de uma forma errada, na verdade. A gente sabe que a obesidade, ela pode predispor a várias doenças, né, então doenças cardiovasculares, diabetes, pressão alta, gordura no fígado. Então, quando a gente consegue reduzir uma porcentagem do peso desse nosso paciente, a gente consegue diminuir o risco dessas complicações a longo prazo e de ele vir a ter desfechos que a gente considera ruins. E eu vou contar para vocês aqui os principais erros que eu vejo na minha prática como endocrinologista, que levam o paciente a ter um problema, uma dificuldade a perder peso, e eu vou dar algumas dicas para vocês aqui de estratégias que a gente pode adotar, né, para começar esse processo de perda de peso. E a primeira coisa que eu falo para vocês que eu considero como um erro é que a obesidade muitas vezes não é vista como uma doença, né? Então, as pessoas veem, banalizam um pouco essa questão da obesidade, né? E a obesidade em si, ela é uma doença crônica, e como eu falei para vocês, é uma doença desafiadora, né? Que o tratamento exige tanto do médico quanto do paciente, tá?
Então, por se tratar de uma condição clínica, o tratamento ele deve ser realizado em conjunto. E aí vocês vejam comigo, se a obesidade é uma doença, por que muitas vezes a gente culpa o paciente que tem obesidade, né? A gente faz isso de uma forma errada. Porque o paciente que tem um diagnóstico de obesidade, ele não está acima do peso porque ele quer. Então, por que a gente não fala que o hipertenso tem pressão alta porque ele quer, que o diabético tem diabetes porque ele quer, que a pessoa que tem depressão porque quer? Não, a gente trata como doenças, né? Então, o cardiologista, ele procura, o paciente que tem a pressão alta, ele procura o cardiologista. O diabético, ele procura o endócrino, né? Quem tem depressão procura o psicólogo, procura o psiquiatra para fazer o tratamento. E aí, quem tem diagnóstico de obesidade procura 1000 coisas antes de acabar no profissional de saúde, né? Então, a gente vê, enfim, processos de emagrecimento, a gente vê muitas coisas que desviam do profissional médico, né, do endocrinologista ou até mesmo da consulta com o nutricionista, né? Então a gente vê como é necessário a gente reconhecer como um problema de saúde e tratar de forma adequada, né? Não julgar os pacientes que tenham diagnóstico de obesidade, dar o melhor que a gente possa durante o tratamento, com compreensão, com auxílio, que a gente consiga levar esse paciente a chegar ao nosso objetivo, que é o objetivo em comum, né? Tanto do médico quanto do paciente que é perder peso, tá? Uma outra coisa que eu também considero como um erro é retirar todos os alimentos que a pessoa gosta, né? Então, a comida, ela é muito mais do que nutrir, né? Então, a gente sabe que sim, a gente precisa comer para sobreviver, né? Mas que a comida, ela tá associada com muito mais coisas do que apenas a nutrição. Então, a gente sabe que, por exemplo, ela tá envolvida com afeto. A gente tem, por exemplo, eu tenho pacientes que me falam assim, eu não tenho como ir visitar a minha mãe e visitar a minha avó, né? E não poder comer aquele pudim, né? Então, claro, o segredo é comer de tudo, mas não tudo, né? Então, você pode comer aquele pudim naquela ocasião especial. Você só não pode comer pudim todos os dias, como sobremesa do restaurante. Então, é tudo uma questão de a gente chegar e definir, como eu sempre falo para os meus pacientes, qual batalha que a gente vai ganhar e qual que a gente não vai ganhar. Então, qual é o alimento que você não vai deixar de comer, né? Então, você não precisa necessariamente fazer restrição, né, de alimentos. O que a gente precisa para perder peso é restrição de calorias. É claro que a gente sempre faz a opção por uma dieta com uma qualidade adequada, então com alimentos melhores, com alimentos integrais de preferência para não fazer pico glicêmico, a gente tenta inserir fibras, a gente orienta a ingesta hídrica, né? Mas não significa que durante esse processo de perda de peso a gente não possa comer um pedaço de bolo, a gente não possa comer um pudim, a gente não possa comer aquele alimento que a gente gosta e que ele é muito mais do que nutrição e que ele traz afeto. Então, se a gente restringir tudo, existe uma chance maior de reganho de peso quando a gente voltar a comer esse tipo de alimento, tá? Então, isso é mais uma coisa que eu considero um erro. Então, primeiro, não interpretar, né, a questão da obesidade como sendo um problema de saúde. O segundo erro é restringir muito. Restringir, então, todos os alimentos que você gosta de comer, tirar eles completamente da sua dieta, sabendo que a dieta que te leva a perder peso, ela deve ser a dieta de manutenção, tá? O segundo ponto, né, o terceiro ponto, aliás, que eu considero é tentar buscar todas essas vias alternativas, né, tentar ir em mil opções antes de chegar no profissional de saúde para fazer o tratamento adequado para a obesidade, tá? Então, a gente procura a medicação lá que a amiga tomou, então eu vou tomar também. Não, passei no balcão da farmácia, vi uma medicação, eu vou pegar, né?
Ah, não, eu li uma dieta na internet, será que essa dieta é boa para mim? Não, mas eu vou fazer. Então restringe tudo, tira proteína, coloca proteína, tira carboidrato, muda isso, muda aquilo. E sem uma orientação, sem orientação do endócrino, sem orientação do nutricionista, né? Então, o tratamento da obesidade, ele é multidisciplinar. A gente trabalha geralmente em equipe, né? Então, a equipe multidisciplinar, ela conta com o médico, conta com o nutricionista, conta com o professor de educação física também, né? Com o profissional de educação física, justamente para que a gente possa levar esse nosso paciente, potencializar os resultados, né? Então, tudo isso faz diferença a longo prazo. As visitas de rotina, a avaliação com a bioimpedância, enfim, a gente vai fazendo todo um acompanhamento desse nosso paciente para a gente ver a evolução do nosso paciente, visualizar e que isso gere mais motivação para ter novos resultados, tá? E agora eu vou contar para vocês, vou falar para vocês aqui algumas dicas, né, que eu trago hoje no Dia Mundial da Obesidade, para que vocês pensem no que é possível mudar. A gente não precisa começar mudando tudo, né? Então, a primeira dica que eu tenho é assim: faça o cálculo do seu IMC, né? Se o seu IMC está acima de 30, significa que sim, que você já tem um diagnóstico de obesidade, tá? Então, o ideal é que você procure ajuda o quanto antes, para que você já possa começar esse seu tratamento o quanto antes. O tratamento não necessariamente inclui medicação, tá? Então, não significa que todos os pacientes que entram diariamente aqui no meu consultório saem com o uso de medicação. Cada caso é avaliado, né? Cada pessoa é avaliada individualmente, então a gente precisa ter isso em mente, né? Que não são todas as pessoas que têm indicação de estar usando medicação. E a gente tem que avaliar também qual é a medicação indicada, se for utilizada, né, para cada pessoa. Então, não pode usar o medicamento que outra pessoa está usando sem fazer uma avaliação, tá? A próxima dica que eu te dou é assim, quem quer perder peso, né? Pense, o que te motiva a perder peso, né? O que você quer com essa perda? Então, coloca 3 objetivos, né, em um papel que você vai conseguir ver, né? Então, escreve ali o que eu quero fazer, né? Onde eu quero chegar com a perda de peso. Eu quero melhorar minha pressão, eu quero melhorar meu diabetes, eu quero melhorar meu colesterol, eu quero reduzir minha gordura no fígado, melhorar minha resistência insulínica, quem sabe eu tenho a síndrome dos ovários policísticos, eu quero melhorar minha autoestima, melhorar minha depressão, eu quero me sentir melhor comigo mesma, eu quero entrar na calça número tal, também pode ser, né? Mas coloca 3 objetivos ali no papel que você possa olhar e que você possa se motivar, né? 3 objetivos, 3 motivos, né? Que você possa olhar diariamente e que você possa se motivar, tá? Então isso é bem importante, porque essa motivação, essa vontade diária de, né, tratar a obesidade é muito importante, tá? Então, o lema esse ano, né, da obesidade, assim, é todos por todos, né? Então, a gente vê que é pessoas por pessoas. Então, a gente começa a ver como uma pessoa precisa da outra, né? E como a gente ter essa motivação e aceitar a ajuda do profissional de saúde vai fazer diferença ali a longo prazo no tratamento em si, tá? A próxima dica é comer devagar, né? Então, mastigar e prestar atenção nos sinais de saciedade, né? Então, com a rotina corrida do dia a dia, às vezes a gente acaba comendo muito rápido, acaba fazendo refeições, comendo por ansiedade, comendo quantidades maiores e depois a gente não se sente bem, a gente fica distendido, fica aquela sensação que o intestino tá estufado, que não tá muito legal. Então, uma outra dica que eu dou para vocês é comer devagar, né? Mastigar, solta o talher, mastiga, 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 solta o talher de novo, né? A gente precisa entender
que a gente não precisa comer tudo tão rápido e tudo de uma vez, assim, tão rápido, né? Então vamos com calma, vamos mastigar bem, vamos aproveitar aquele alimento, né? Então isso é bem importante. Não retirar, como eu já falei, os alimentos que a gente gosta de comer, né? Então não tirar os alimentos que a gente considera, que a gente sabe que não vai conseguir ficar sem a longo prazo. Porque quando a gente começar a reinserir esses alimentos, a gente vai começar a ter problema. Então, o ideal é tentar manter uma dieta o mais adequada possível, claro, mas dentro do que a gente vai conseguir seguir a longo prazo, né? Então, eu tenho pacientes que às vezes chegam aqui no consultório e me falam: eu estou fazendo dieta low carb. Eu tirei o pão, então eu não estou comendo pão. Aí a primeira pergunta que eu faço é assim: quanto tempo você vai conseguir ficar sem pão? Você acha que você vai conseguir ficar, assim, 1 ano, 2 anos, pro resto da sua vida sem comer pão? Né? Será que o problema necessariamente é o pão? Então, a gente tem que avaliar individual, né, cada pessoa e pensar, né, qual estratégia que a gente vai abordar, tanto médica quanto nutricional. Então, é bem importante não retirar os alimentos que você gosta de comer, que você tenha prazer em comer. Não significa que você possa comer eles todos os dias, tá? Então, isso é bem importante também. Atividade física, né? Atividade física para pessoas que não tenham contraindicações, né? Então, a atividade física é muito importante, mas ela deve ser avaliada, né, pelo médico, porque existem pessoas que têm um peso mais acima, que podem vir a ter problemas de articulações, né, que podem vir a ter problema de joelho, de coluna, conforme a atividade física que elas forem fazer. Então, o ideal é sempre passar por uma avaliação médica, né, para que a gente possa orientar adequadamente como começar. Também não adianta você decidir hoje começar a academia e ir lá na academia e fazer 5 vezes musculação essa semana, e aí semana que vem você tá cheio de dor e não conseguir fazer nenhum dia. Então, o que eu te digo? Comece gradual, comece devagar, né? Então, o ótimo, ele é inimigo do bom. O que dá para fazer? O que entra na tua rotina? Dá para ir para academia? Ótimo. Dá para fazer caminhada? Bom também, né? O que dá para fazer? Quantas vezes por semana você vai começar? Depois, ao longo do tratamento, a gente vai incrementando isso, ou a gente vai aumentando o tempo de duração do exercício, ou a gente vai acrescentando dias a mais, né? Mas o ótimo é inimigo do bom, então faça o que for possível, mas comece, né? Não espere para começar e não deposite todas as suas esperanças na medicação, né? A medicação para o tratamento da perda de peso, ela é necessária, né, às vezes. Então, não, como eu falei, não são todos os pacientes que precisam de medicação, mas quando a gente faz o uso da medicação, a gente não pode colocar todas as expectativas, todas as esperanças na medicação, tá? Então, a medicação ela auxilia sim, existem medicações que funcionam reduzindo o apetite, existem medicações que funcionam reduzindo a quantidade de calorias que o corpo absorve, existem medicações que diminuem o volume que a pessoa come na refeição, sim, existem. Existem medicações que melhoram a ansiedade, existem medicações que podem auxiliar no transtorno de compulsão alimentar, sim, existem. Mas as nossas expectativas não estão apenas na medicação, né? A gente tem que lembrar que nenhuma medicação corrige um estilo de vida ruim. Então, a gente precisa melhorar também o estilo de vida, né? Nem sempre grandes modificações são necessárias. Às vezes a gente mexe na qualidade do alimento, às vezes a gente mexe na quantidade da refeição, às vezes a gente associa uma medicação para que a pessoa coma menos volume na refeição, às vezes a gente associa uma medicação para que a pessoa diminua o apetite, né? Então tudo vai depender de como é o comportamento de cada pessoa e como é o comportamento dela também em relação com a alimentação, tá? Então isso é bem importante. Então, tomar água, né? São dicas básicas que eu trago hoje para vocês. Pensa o que dá para fazer de atividade física, né? Dá para começar? O que é possível fazer?
qual é o alimento, qual é a batalha que eu não vou ganhar. Então, qual que é o alimento que eu não vou tirar da minha alimentação, que é um alimento que eu considero um alimento que é essencial para mim. Então, claro, como eu falei para vocês, não pode comer todos os dias, mas que vai permanecer, né? Quais são as trocas que eu estou disposto a fazer da minha alimentação, né? O que que é possível, o que que eu posso mudar, né? O que que eu consigo ajustar, né? O que que eu consigo fazer, né? Antes de chegar na consulta com o endócrino e pensar realmente em interpretar o excesso de peso como um problema. É exatamente o que a doutora Dayana comentou aqui, né? É isso mesmo, feito é melhor que perfeito, né? Então, o que que a gente pode começar? O que que a gente pode fazer? O que que te motiva a perder peso? Primeiro ponto, define o que te motiva e começa a buscar o teu objetivo. Lembra que para você sair daqui e aqui, você precisa percorrer uma estrada. Então, você não ganhou o peso de uma vez, né? Então, a pessoa não ganhou aquele peso todo de uma vez. Então, ela não precisa perder todo esse peso para a semana que vem, mas ela precisa perder com qualidade. E mais uma coisa que é extremamente importante é a fase de manutenção da perda de peso, né? Então, a gente, além de saber que a gente tem que perder, a gente tem que saber manter esse peso, porque não adianta nada a gente perder e depois a gente reganhar, né? Então, por exemplo, a gente perdeu 10 quilos, o paciente veio aqui e ele perdeu 10 quilos. Geralmente, o paciente perde uma proporção de músculo e um pouco mais a porcentagem maior é gordura. Então ele perdeu um pouco de músculo e perdeu gordura. Aí, se ele abandonar tudo ou se ele achar que já tá ótimo e parar o medicamento e parar a dieta e achar que era só perder o peso, ele dificilmente vai conseguir manter aquele peso. E aí vem o reganho. E aí, quando esse paciente acaba reganhando, é bem provável que o reganho venha só de gordura. E aí a composição corporal desse nosso paciente piora, dessa pessoa piora. E aí, com isso, a gente reduz mais ainda o metabolismo dessa pessoa e aí fica mais difícil numa nova etapa de perder. Ó, a Andrea comentou ali que o que funcionou com ela foi uma mudança incremental de hábitos e de forma gradual. E funcionou super bem, né, Andrea? Você tá ótima, tá? Assim, né, tá um sucesso, né? É isso mesmo, é o que a gente precisa. A gente começar gradual, mas a gente começar. Então, definir o que motiva e definir como que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente vai percorrer essa estrada, né? Como que a gente vai chegar ali? Então, o nosso objetivo é chegar no ponto, né, ter o ponto de partida e chegar, né, lá na linha de chegada. Mas a gente vai ter um caminho a percorrer. E o que a gente fizer durante esse caminho para chegar ao ponto, né, a nossa linha de chegada, também vai fazer diferença na manutenção do peso depois. Então, é essencial ter acompanhamento, interpretar a obesidade como sendo um problema de saúde. Sim, interpretar como sendo uma necessidade de perda de peso, sim, tá? Mas com respeito, respeitando os pacientes, não julgando quem tem excesso de peso, então isso é extremamente importante, tá? Porque como eu falei para vocês aqui no início, que ninguém está acima do peso porque quer, né? Então a gente tratar com respeito, a gente poder Ada, não é para ficar com medo, né? É para ficar empolgada, feliz, motivada, né? Vamos lá, motivação sempre em primeiro lugar, né? Definir o que a gente quer e a gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar. Pode ser que a gente tenha alguma intercorrência no caminho, pode ser que a gente vá direto ao ponto de chegada, sim, mas a gente vai chegar lá, tá? Então, fique tranquilo que a gente vai buscar o seu objetivo e de forma gradual a gente tá ali, né? Chegando a sua linha de chegada, né? Então, a linha de chegada é individual, né? Cada pessoa vai ter o seu objetivo, né? Então, defina qual que é o teu objetivo, onde é que você quer chegar e comece, dá o primeiro passo, né? Então, se você ainda não tem um profissional de saúde para te auxiliar, então procure um profissional, procure alguém que possa te ajudar, né? Mas até você chegar nesse profissional, você já pode começar a fazer algumas mudanças, né? Então, pense o que é possível, tá?
Gente, eu acho que era isso, esse que era o recado que eu tinha para passar para vocês hoje. Andréia, né, super querida sempre, né, então o exemplo aí, né, de que a dedicação e perseverança, né, a gente chega ao objetivo, né. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Espero que não tenha ficado assim, né, muito repetitivo, né? Porque é a primeira vez, gente, então, né, vamos lá, faremos mais, mas me perdoem que é a primeira vez, tá? Então, dá um friozinho na barriga de estar aqui ao vivo falando para vocês, tá? Então, a Ângela também, né? Que bom que gostou, Ângela, né? A Ângela, uma super nutri aí que né, nos ajuda, né, no tratamento tanto do diabetes, né, e da questão da obesidade também. Então, os pacientes, né, a gente fica muito feliz de ter esse acompanhamento, né? A Marielle também, um beijo, né? A Cleonice, Maria Luísa, né? Super acadêmica aí da UNOESC, então que também quer ser, né, nossa futura endocrinologista, né? A Ana também aí, um beijo para todo mundo e, né, nos vemos em breve, tá? Estamos programando aí uma live para quarta da semana que vem, que vai ser bem legal, acho que vai ser à noite. Para a gente falar da importância do exercício físico durante o processo de emagrecimento, tá? Então fiquem ligados aí que vamos ter algumas novidades, tá bom, gente? Obrigada para quem acompanhou. Qualquer dúvida vocês podem me mandar por direct e eu vou respondendo, tá bom? Até mais. Agora eu vou descobrir como é que faz para parar aqui, né?